Olá, estamos de volta para poder trabalharmos agora o módulo 2. Nós vamos falar sobre os protocolos de rastreio para o autismo e outras dificuldades do desenvolvimento, porque muitos desses protocolos, não são utilizados apenas para o rastreio do autismo, eles também podem ser indicativos de outras questões que estejam ocorrendo no desenvolvimento infantil, outras patologias, pode ser indicativo, por exemplo, para uma avaliação mais específica relacionada ao cognitivo, pode sinalizar a possibilidade da necessidade de investigar alguma síndrome específica, Isso na psicologia e na psicanálise, tá bom? Nós vamos ver esses protocolos de rastreio. Então, eu gostaria de começar com uma frase da Graziella Crispin. Ela atualmente é a presidente do PREO, que é um grupo de estudo originalmente da França, iniciado pela Marie-Christine Lasnik, e vem trabalhando todo o processo de avaliação e intervenção precoce em bebês. E eu gostaria de começar com a frase dela, nesse módulo que a gente vai falar dos rastreios, para que a gente possa amadurecer um pouco isso dentro do contexto da psicanálise, porque muitas vezes nós não utilizamos de protocolos, nós não utilizamos de escalas, e dentro do processo de avaliação de crianças com autismo, é uma realidade que já acontece com todos os profissionais que trabalham de forma mais efetiva nessa área. Esses protocolos que nós vamos conversar aqui vão estar terão embasamento tanto da psicanálise, como alguns também têm embasamento da terapia cognitiva comportamental. O próprio PREO foi baseado na psicanálise, mas tem um histórico relacionado ao MCHAT e ao CARES, Então, a gente vai ter a oportunidade de estar falando um pouquinho disso aqui para vocês. Então, vamos lá. A frase da Graziella é a seguinte: gostaria de evocar aqui como o trabalho com crianças sofrendo do transtorno autístico me conduziu a modificar profundamente a minha prática. Por um lado, eu me deixei guiar pela observação da organização dessas crianças e, de outra parte, fui muito impregnada por outras abordagens e por resultados das pesquisas neurocientíficas dos últimos 15 anos. Essas abordagens me levaram a considerar que a prática clínica pode ser clareada pelo conhecimento de base neurobiológica funcional sobre o qual se apoia o processo de subjetivação. Isso permite, sobretudo, integrar em uma lógica circular a complementariedade das intervenções com uma finalidade funcional que visa estruturar o meio ambiente que rodeia a criança e a abordagem psicoterapêutica. Faço delas minhas palavras. A gente precisa estar aberto quando o assunto é autismo, como colocou Jerusalinski no nosso primeiro módulo, e como a Graziella coloca. Muitas vezes, quando você está na prática, por mais que você vá passar e perpassar por essa escuta psicanalítica, analítica, estudando e vendo tantas coisas acontecendo e vendo na prática isso acontecer, a gente repensa a nossa conduta. A gente coloca esse processo de subjetivação apoiada em um processo que está aí, comprovado, testificado pelos artigos, pelas pesquisas e pela prática clínica. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho em quais são os protocolos de rastreio no geral, relacionados à avaliação e à intervenção precoce ou avaliação e intervenção de forma geral. Os mais conhecidos é a ATA, a DIR, o ESC, o ADIR 2, o ADOS, o ABC, ou ICA, o CHAT, o MCHAT, o Denver, o IRD, o PEP-R, o PREO, o Proteia, que é o mais novinho, recém-saído, a Portage, a Vinelande. Algumas dessas escalas de rastreio e de avaliação são também, norteiam também
a forma de intervenção, né? O ABA é um, o Denver, o PREO, né? O TIT, né? Eu coloquei o PEPR, por isso eles estão de corzinhas diferentes, porque a escala PEPR norteia a intervenção TIT, né? A escala de rastreio do PREO interfere e norteia a intervenção PREO, né? Então, são escalas que nos ajudam e são também formas de intervenção. O ABA, o Denver, Floor Time, a integração sensorial, o Padovan, o PECS, o PREO, o CERTS e o TIT. Nós vamos focar mais especificamente em alguns, né, que são básicos e fundamentais. Durante o processo de vocês vão precisar de alguns deles para a gente poder estar executando as atividades que foram propostas, tá? Então, vamos lá. O chat, né, ele quase não é usado hoje, então nós vamos focar aqui no MChat, é um questionário de 23 itens, aplicado por médicos, psicólogos ou outros profissionais da área de saúde, preenchido pelos pais ou não, sendo em torno de 17 questões gerais e 6 mais específicas para o TEA. Então, ele é norteador não só do autismo, mas ele também sinaliza outras questões do desenvolvimento, aplicado normalmente em crianças de 18 meses a 30 meses. O ATA, que é composto por 23 subescalas, é de fácil aplicação, avalia o perfil e conduta da criança. A escala permite segmentos longitudinais dessa evolução. O questionário é próprio para o rastreio no intuito de identificar e diferenciar autistas e questões relacionadas ao cognitivo, né, a deficiência mental ou não. É um protocolo também de fácil aplicação, rápida aplicação à escala e de correção. O PEPR já exige um treinamento mais específico. O PEPR norteia todo o processo de intervenção do método TIT, né? Nós vamos conversar sobre ele mais à frente no módulo 3. Ele é integrado ao programa, traça um perfil de desenvolvimento funcional da criança, estabelece os níveis em que aquela criança está, nível psicopedagógico, e norteia todas as ações que essa criança vai desempenhar dentro do TIT. É composto de 2 escalas, a primeira vai focar nas questões desenvolvimentais e a segunda nas questões do comportamento. O CARES, né, é uma escala que demandou um bom tempo de estudo, em torno de 15 anos, foram avaliadas mais de 1.500 crianças, onde são ofertados brinquedos, né, e nesse momento do brincar, a gente vai preenchendo essa escala e a importância do CARES, principalmente agora, quando a gente fala em autismo leve, moderado e grave, é que ela nos dá, né, a noção e os graus desse autismo, tá? Então, é uma escala primordial e que deve fazer parte dentro do nosso processo aí de avaliação. É aplicada a partir dos 3 anos de idade, ela avalia 14 domínios importantíssimos, né? Relacionamento interpessoal, imitação, resposta emocional, expressão corporal, uso de objeto. A gente poderia dar uma aula de cada ponto desse, mas nós podemos conversar posteriormente. Adaptação à mudança, o uso do olhar, da audição, do paladar, do olfato, atividade e grau de consistência das respostas de inteligência e a impressão geral, né, que a gente faz da avaliação. O Denver é uma escala de triagem que verifica, vocês já devem ter escutado falar, tem se falado muito do Denver, né, o atraso do desenvolvimento infantil. Em 1967, foi criado lá na Universidade de Colorado, é aplicado em crianças de até 6 anos de idade. O objetivo é realizar a triagem de crianças assintomáticas, com possíveis atrasos, né? E também é um modelo de intervenção, né? A partir de 2010 se tornou um modelo de intervenção. Foco é na reciprocidade, no engajamento, no interesse social por meio de rotinas sensoriais, uma escala baseada também no desenvolvimento infantil, tá? O IRD. O IRD é uma escala de embasamento psicanalítico, né? No Brasil, foi o primeiro instrumento brasileiro de rastreio, citado na cartilha do Ministério da Saúde como processo, né? Como uma das estratégias de avaliação, né? Preditiva, né? De riscos para autismo.
né? A pesquisa durou de 2000 a 2008, a coordenadora é a Kupfer, né? Ela atua no Lugar de Vida, em São Paulo. Podem pesquisar, coisas riquíssimas lá. A escala tem 31 indicadores de risco para o desenvolvimento infantil, 727 bebês de 0 a 18 meses. Essa escala, no primeiro momento, né, no Brasil, a ideia era aplicar nos espaços de saúde. Ela é uma pesquisa multicêntrica, ela aconteceu em vários locais do país, né? Vários centros atuaram nesse processo de pesquisa, realidades regionais diferentes, né? Então, é uma pesquisa muito séria que traz para a gente aí condições importantes e preditivas para a gente poder estar avaliando. Também exige um treinamento específico, tá? De pelo menos, mais ou menos, a nossa carga horária da pós-graduação. Iniciou em centros de saúde e hoje, né, quando se vê que muitas vezes a gente não consegue ter a adesão, né, às vezes dos profissionais ou a capacitação desses profissionais, qual o movimento que começou a ser feito a nível de Brasil? O treinamento nas creches de profissionais que podem estar aplicando essa escala de rastreio e direcionando, né, para os profissionais de saúde poderem fazer uma avaliação mais específica. O PREO, né? O PREO também de base psicanalítica, possibilita identificar os sinais de risco para autismo em bebês a partir dos 4 meses de idade. Então, nós temos o IRD, né, que começa lá do 0, ele é dimensional. A cada vez que a criança vai a uma consulta ou ela está na creche, existem os momentos de aplicar. À medida que a criança vai crescendo, é aplicado novamente. Após o IRD tem o AP3, quando a criança faz 3 anos. E temos aí o PREO, né? O PREO teve início na França, como eu disse, com a LASNIC. E no Brasil, existem alguns lugares onde ele já acontece, essa atuação é feita por grupos, né, que são replicadores do PREO no Brasil. Em Belo Horizonte, nós temos a equipe da colega e psicóloga Roseli Melgaço e a fonoaudióloga Érica Parlato. Tá? Ela favorece a identificação de bebês em risco, o encaminhamento para uma intervenção, né, com possibilidade de um futuro diferente para essas crianças. Essa questão da prevenção em autismo, ela foi muito discutida no início desse processo do PREO, mas resolveram-se manter esse nome, né, PREO, porque já era o nome desse grupo de estudo, mas no sentido de intervenção a tempo. É um rastreio de preditivos para, tá? Foram rastreados 12.119 bebês com essa ferramenta, com idades entre 4 meses e 9 meses de idade. O PREO tem cerca de 20 anos de estudo, coloca de uma forma acessível às famílias, pediatras e educadores os sinais preditivos para o autismo. Existem alguns sinais que são muito comuns. Foram rastreadas aí uma quantidade significativa. Foi lançada em julho de 2017 na França, né? Então é bem novinho. E hoje, a nível de valores preditivos, o PREO é considerado o protocolo ouro a nível internacional. Os princípios norteadores da pesquisa PREO, né, intervenção a tempo, ele acontece nos primeiros anos de vida, em crianças com perturbações da interação, da comunicação. Essas perturbações podem, se não tratadas, né, evoluir ou se considerar, consolidar em quadros graves, como, por exemplo, o autismo. Essas perturbações da interação e comunicação podem ser consideradas sinais críticos de risco e é possível detectar essas perturbações logo nos primeiros meses de vida. Através dessa aplicação, né, desse instrumento, é possível detectar tanto dificuldades no comportamento como na comunicação. Numerosos trabalhos, né, mostram que esses bebês apresentam, desde o nascimento, um claro desinteresse por elementos específicos da voz materna, né? Também na questão do estágio pulsional, né, dessa criança, em particular, né, na relação da voz nos elementos prosódicos, né?
tem alguns artigos bem específicos, então se trabalha muito manhês ou mamanhês, que é uma forma de falar, né? Nesse módulo tem um vídeo da LASNIC, onde isso é apresentado para vocês, a precursora desse projeto. Entre as alterações, forma e conteúdo considerados na fala materna, por parte da cultura, né? Os contornos prosódicos exagerados que atraem o bebê e a organização que a psicanálise faz da pulsão invocante, né? Quando essa criança ela se oferta, né? E ela faz uma interação e uma troca, né? Através do olhar, através, né? Daquela brincadeirinha típica, né? Eu vou comer o seu pezinho, e ela oferta o pezinho, oferta a barriguinha. Então, essa criança, ela está ali dentro do processo, dentro da troca, dentro dessa entrega, né? Dessa partilha. São sinais do pré-O, sinalizados, né, em relação ao desenvolvimento, em que a gente deve ficar atento, né, nesse rastreio. De 0 a 6 meses, ser muito quieto ou muito irritado, podendo apresentar distúrbios do sono, parecer gostar de ficar sozinho, não fazer gracinhas, prestar mais atenção em objetos que em pessoas, ignorar ou reconhecer a voz do cuidador, tender a silêncios, gritos aleatórios, apresentar uma pobreza de interação face a face, apresentar choro inconsolável ou uma ausência total de choro. E às vezes é muito comum a gente escutar assim, mas nossa, meu neném é ótimo, ele é muito bom, ele nem chora, ele não me incomoda em nada, né? Estejam sempre atentos, né, aos exageros, aos extremos, não babosear ou vocalizar, adoecer com muita frequência, fixar o olho no teto em algum ponto luminoso ou algum objeto, apresentar uma sensibilidade exagerada ao toque ou ao ruído. Ainda em relação a 0 a 6 meses, não olhar para o cuidador, aquela pessoa que está sempre ali, seja babá, seja vovó, dentre os cuidados diários, não sustentar o olhar e não se fazer olhar, né? Porque uma coisa é sustentar o olhar, outra coisa é demandar esse olhar. Ser pouco interessado no outro e raramente tomar iniciativa na relação, ou seja, não provocar o outro. Sinais e sintomas, né, no pré-O, de 6 a 12 meses. Não repetir gestos quando solicitado, por exemplo, mandar beijinhos, né, fazer o joguinho lá de faz de conta também. Não manifestar expressões faciais com significado, né? Às vezes a criança, nossa, meu filho é super feliz, ele riu o tempo todo, mas ele machucou, né? Uma outra criança tomou o brinquedo dele, ele continua com aquela mesma expressão facial. Não responder com gritinhos, balbucios, como se estivesse conversando. Não estranhar, meu filho é ótimo, não estranha ninguém. Uma criança, né, pode estar passando aí por muito os seus 8 meses de vida sem estranhar aqueles que não são seus familiares. Esteja atento, é uma luzinha que já tem que acender. Não imitar vocalizações, não sorrir ou apresentar sorriso imutável, não endereçado. 12 a 18 meses, dificuldade para compreender as novas situações. Andar nas pontas dos pés. Variar poucas expressões faciais ao se comunicar, não apresentar as primeiras palavras ou estar com a língua travada, né? Utilizar o adulto como ferramenta, né? A gente fala como objeto, ou na psicanálise como borda, de pegar esse adulto e levar para poder pegar aquele objeto que está querendo. Apontar, né? Puxar pela mão. Apresentar balbucio ou estereotipias, se machucar, se automutilar, arrancar cabelo, é uma coisa comum, se morder. Não falar pelo menos 2 palavras aos 8 meses, sinais preditivos, sinal de alerta, ok? A criança deve iniciar o processo de intervenção tão logo sejam detectadas os primeiros sinais de dificuldade de contato com os cuidadores, mesmo sem diagnóstico fechado. Em seguida, eu coloquei um resuminho das escalas, né, as principais, que são norteadoras, com a faixa etária, o ponto de corte, né, e a forma de aplicação. Então, tá aí para a gente poder olhar o ATA, o CHET, o CARES, né, o PEP-R,
o IRD e o PREU. Nós vamos precisar de algumas delas para poder executar as atividades. Muito obrigada, bons estudos e nós nos encontramos lá para bater um papo no fórum.